A paz do Senhor, irmãos. Sejam bem-vindos ao canal LDB, Leitura Diária da Bíblia. Eu sou Marcial Rocha e tenho este canal o propósito de que você, juntamente conosco, faça a leitura anual da Bíblia. E hoje, em continuidade, faremos a leitura do dia 30 de maio, nos capítulos 12 ao capítulo 15 do livro de Jó. Glórias a Deus, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Acompanhe a leitura conosco. E assim diz a palavra do Senhor. Capítulo 12 de Jó. Então Jó respondeu dizendo: sem dúvida, vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Mas eu tenho entendimento como vós, e não vos sou inferior. Quem não sabe tais coisas como essas? Sou motivo de riso para os meus amigos. Eu que invocava a Deus, e ele me respondia, o justo e o reto, servindo de irrisão. No pensamento de quem está seguro, há desprezo para a desgraça. Ela está preparada para aquele cujos pés resvalam. As tendas dos assoladores têm descanso, e os que provocam a Deus estão seguros, os que trazem o seu Deus na mão. Mas pergunta agora às alimárias, e elas te ensinarão, e às aves do céu, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te ensinará. Até os peixes o mar te declararão. Qual dentre todas as coisas não sabe que a mão do Senhor fez isto? Na sua mão está a vida de todo ser vivente, e o espírito de todo o gênero humano. Porventura, o ouvido não prova as palavras, como o paladar prova o alimento? Com os anciãos está a sabedoria, e na longura de dias o entendimento. Com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. Eis que ele derriba, e não se pode reedificar. Ele encerra na prisão, e não se pode abrir. Ele detém as águas, e elas secam. Solta-as, e elas inundam a terra. Com ele está a força e a sabedoria. São dele o enganado e o enganador. Aos conselheiros leva despojados, e aos juízes faz desvairar. Solta o cinto dos reis, e lhes ata uma corda aos lombos. Aos sacerdotes leva despojados, e aos poderosos transtorna. Aos que são dignos da confiança emudece, e tira os anciãos o discernimento. Derrama desprezo sobre os príncipes, e afrouxa o cinto dos fortes. Das trevas descobre coisas profundas, e traz para a luz a sombra da morte. Multiplica as nações e as faz perecer. Alarga as fronteiras das nações e as leva cativas. Tira o entendimento aos chefes do povo da terra e os faz vaguear pelos desertos sem caminho. Eles andam nas trevas às alpapadelas. Sem luz, ele os faz cambalear como um ébrio. Agora, capítulo 13. Eis que os meus olhos viram tudo isso, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. O que vós sabeis também eu sei. Não vos sou inferior. Mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, sois forjadores de mentiras, e vós todos médicos que não valem nada. Oxalá vos calasseis de todo, pois assim passaríeis por sábios. Ouve agora a minha defesa, e escutai os argumentos dos meus lábios. Falareis falsamente por Deus, e por ele proferireis mentiras? Fareis aceitação da sua pessoa? Contendereis a favor de Deus? Ser-vos-ia um bom, se ele vos esquadrinhasse. Ou zombareis dele, como quem zomba de um homem? Certamente vos repreenderá, se em oculto vos deixardes levar de respeitos humanos. Não vos amedrontará a sua majestade, e não cairá sobre vós o seu terror?
As vossas máximas são provérbios de cinza, as vossas defesas são torres de barro. Calai-vos perante mim, para que eu fale, e venha sobre mim o que vier. Tomarei a minha carne entre os meus dentes, e porei a minha vida na minha mão. Eis que ele me matará, não tenho esperança. Contudo, defenderei os meus caminhos diante dele. Também isso será a minha salvação, pois o ímpio não virá perante ele. Ouvi atentamente as minhas palavras, e chegue aos ouvidos, e chegue aos vossos ouvidos a minha declaração. Eis que já pus em ordem a minha causa, e sei que serei achado justo. Quem é o que contenderá comigo? Pois então me calaria e renderia o espírito. Concede-me somente duas coisas. Então não me esconderei do teu rosto. Desvia a tua mão rara longe de mim, e não me amedronte o teu terror. Então chama tu, e eu responderei, ou eu falarei, e me responde tu? Quantas iniquidades e pecados tenho eu? Faz-me saber a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e me tens por teu inimigo? Acossarás uma folha arrebatada pelo vento? E perseguirás o restolho seco? Pois escreves contra mim coisas amargas, e me fazes herdar os erros da minha mocidade. Também pões no tronco os meus pés, e observa todos os meus caminhos, e marcas um termo ao redor dos meus pés. Apesar de eu ser como uma coisa podre que se consome, e como um vestido ao qual rói a traça. Agora, capítulo 14. O homem nascido da mulher é de poucos dias e cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha. Foge também como a sombra e não permanece. Sobre esse tal abre os teus olhos, e a mim me fazes entrar em juízo contigo? Quem do imundo tirar o puro? Ninguém, visto que os seus dias estão determinados. Contigo está o número dos seus meses. Tu lhe pusestes limites, e ele não poderá passar além deles. Desvia dele o teu rosto, para que ele descanse, e como o jornaleiro tenha contentamento no seu dia. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda torne a brotar, e que não cesse os seus renovos. Ainda que envelheça a sua raiz na terra, e morra o seu tronco no pó, contudo, ao cheiro das águas brotará, e lançará ramos como uma planta nova. O homem, porém, morre e se desfaz. Sim, rende o homem o espírito, e então onde está? Como as águas se retiram de um lago, e um rio se esgota e seca, assim o homem se deita, e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará, nem será despertado de seu sono. Oxalá me escondesses no Seol, e me ocultasses até que a tua ira tenha passado, que me determinasses um tempo e te lembrasses de mim. Morrendo o homem, acaso tornará a viver? Todos os dias da minha vida esperaria eu até que viesse a minha mudança. Chamar-me-ias e eu responderia. Almejarias a obra de tuas mãos. Então contarias os meus passos, não estarias a vigiar sobre o meu pecado. A minha transgressão estaria selada num saco, e ocultarias a minha iniquidade. Mas, na verdade, a montanha cai e se desfaz, e a rocha se remove do seu lugar. As águas gastam as pedras, as enchentes arrebatam o solo. Assim tu fazes perecer a esperança do homem. Prevaleces para sempre contra ele, e ele passa. Mudas o seu rosto e o despedes. Os seus filhos recebem honras, sem que ele o saiba. São humilhados, sem que ele o perceba. Sente as dores do seu próprio corpo somente, e só por si mesmo lamenta. Agora, capítulo 15. Então respondeu-lhe Faz, o temanita: porventura responderá o sábio consciência de vento? E encherá do vento oriental o seu ventre?
arguindo com palavras que de nada servem, ou com razões com que ele nada aproveita? Na verdade, tu destrói a reverência, e impedes a meditação diante de Deus, pois a tua iniquidade ensina a tua boca, e escolhes a língua dos astutos. A tua própria boca te condena, e não eu, e os teus lábios testificam contra ti. És tu o primeiro homem que nasceu? Ou foste dado à luz antes dos outeiros? Ou ouviste o secreto conselho de Deus? E a ti só reservas a sabedoria? Que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não haja em nós? Conosco estão os escarnecidos e idosos, mais idosos do que teu pai. Porventura fazes pouco caso das consolações de Deus, ou da palavra que te trata benignamente? Por que te arrebata o teu coração, e por que flamejam os teus olhos, de modo que voltas contra Deus o teu espírito, e deixas sair tais palavras da tua boca? Quem é o homem para que seja puro? E o que nasce da mulher para que fique justo? Eis que Deus não confia nos seus santos, e nem o céu é puro aos seus olhos. Quanto menos o homem abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como a água. Escuta-me, e te mostrarei. Contar-te-ei o que tenho visto, o que os lábios têm anunciado, e seus pais não ocultaram, aos quais somente era dada a terra, não havendo estranho algum passado por entre eles. Todos os dias passa o ímpio em angústia, sim, todos os anos que estão reservados para o opressor. O sonido de terrores está nos seus ouvidos, na prosperidade lhe sobrevém o assolador. Ele não crê que tornará das trevas, mas que o espera a espada. Anda vagueando em busca de pão, dizendo: onde está? Bem sabe que o dia das trevas lhe está perto, à mão. Amedrontam-no a angústia e a tribulação, prevalecem contra ele, como um rei preparado para a peleja, porque estendeu a sua mão contra Deus, e contra o Todo-Poderoso se porta com soberba. Arremete contra ele com dura cerviz, e com as saliências do seu escudo, porquanto cobriu o seu rosto com a sua gordura, e criou carne gorda nas ilhargas, e habitou em cidades assoladas, em casas em que ninguém deveria morar, que estavam a ponto de tornar-se em montões de ruínas. Não se enriquecerá, nem subsistirá a sua fazenda, nem se estenderão pela terra as suas possessões. Não escapará das trevas, a chama do fogo secará os seus ramos, e ao sopro da boca de Deus desaparecerá. Não confie na vaidade, enganando-se a si mesmo, pois a vaidade será a sua recompensa. Antes do seu dia se cumprirá, e o seu ramo não reverdecerá. Sacudirá as suas uvas verdes, como a vide, e deixará cair a sua flor, como a oliveira. Pois a assembleia dos ímpios é estéril, e o fogo consumirá as tendas do suborno. Concebem a malícia, e dão à luz a iniquidade, e o seu coração prepara enganos. Amém, irmãos? Aqui finalizamos a leitura do dia 30 de maio, dos capítulos 12 a 15 do livro de Jó. Que Deus abençoe a todos, continue conosco. Até a próxima, irmãos.